Meu amigo, imita você, Fred. E a irmã Neres, hein? Meu Deus. Tinha uma irmã Neres na igreja lá que a gente falava que ela era do tempo do dilúvio. Né, irmã Neres? Que ela era muito velhinha. Ah, meu né? Deus. Hoje ela já é falecida, já partiu. Mas na época a gente falava que a irmã Neres era muito velhinha. E a gente lanchava todo final de semana. E na época, IPA Freios, né, pessoal da IPA Freios, ó, patrocina nós, tô fazendo propaganda pra vocês. Na época da IPA Freios, ficou uma faixa lá, em breve, IPA Freios, coisa de uns 2, 3 anos. Aí nós começamos a associar a IPA Freios com a irmã Neres, que nós falamos assim, ó, IPA Freios tá aí desde a época de Noé. A arca passou, já tava a plaquinha aí, IPA Freios. Aí o Fred falava, quem tava segurando a placa é a irmã Neres. Gente do céu. Nós, Olha, amigo de infância, é assim que vocês são cristãos, vão pro céu, Não, né? mas nós vamos encontrar a irmã Neves, vai trocar ideia com ela. Ei, irmã Neves, tá com o pé cheio de barro do dilúvio aí, né? Jesus, não escuta isso. A irmã Neres era uma serva de Deus de verdade, tá? A gente brinca assim, mas era uma serva de Deus e tanto. Ah, não, E mas... porque a gente era menino, nós zoava demais, Tinha um irmão lá que me apelidou de pouco fôlego. Você já foi na igreja Maranata? Já visitou alguma vez? Já. E a igreja Maranata é uma igreja muito comportada. Hoje eu não sou mais da Maranata, mas na época eu era da Maranata. Hoje eu sou da Quadrangular. A igreja Maranata é muito organizada. Aí acaba um louvor, aí o obreiro fala assim, vamos ter uma palavra de glorificação ao nome do Senhor. Aí a pessoa que sente o desejo de levantar e glorificar, levanta e glorifica. Aí na nossa igreja lá tinha um pouco fôlego, ia começar a glorificar, só que o fogo dele acabar no meio da glorificação. Senhor, vai morrer afogado. Tinha o Fred lembra disso. Fred. Tinha o como é que não... Ih, morreu também? Nossa, um monte de gente. Eu tô ficando velho, gente. Vocês estão matando. Ô, Fred, nós estamos ficando velho. Todo mundo morreu, velho. O irmão Jorge. Irmão Jorge era o lamaçal do pecado. Toda vez que ele orava, ele falava do lamaçal do... E a voz dele era tipo, não tem o Sal Laranjeira da Praça Nossa, que faz o deputado? Aí a voz dele era naquela pegada. Senhor, nós te glorificamos. O Senhor nos tirou do lamaçal do pecado. Aleluia. E você imita direitinho, né? Meu Deus, gente, não, agora deu saudade, tá? Deu saudade. Voltei muitos anos atrás. Culpa do Fred. Culpa sua, hein, Fred? Ô, Fred, diga que você vir em Patinga, vem aqui no Nequinhos Podcast pra nós... Ele falou que vai vir lá. Nós O dia contamos que eu essas for em histórias. Patinga, eu vou te ver. Olha lá. Bacana, o meu não atualizou ainda não. É, porque o meu atualizou aqui. Meu tá atrasado. Gente, legal demais, tá? Mas você pretende atuar como psicóloga? Sim, isso Você quer ter seu escritório? Quero, eu pretendo atuar. Você tava falando da série, eu te atrapalhei. Não, sim, é sobre a série, sobre como psicólogos se comportam também. Sim. Nessa série, por exemplo, explica não, né? É como se fosse o psicólogo mesmo fazendo ali a terapia com o paciente. E diante do que o paciente passa para ele faz a indução da terapia e tal. E ele fala com o paciente não fica conversando sozinho. Ah, entendi. Não tem aquela coisa monótona, sabe? Porque o meu esposo, por exemplo, ele fala que não gosta de ir num psicólogo, porque chega lá, você senta numa cadeira e você fala, e o psicólogo fala assim, tá, beleza, a gente se vê na próxima sessão. E eu acho que não tem que ser bem assim. Sim. Você tem que entrar no mundo da pessoa ali, saber, perguntar, procurar induzir a conversa para que ele passe as informações. Mas eu acho que tá nascendo uma gama nova de psicólogos aí. Meu amigo João Luiz mesmo, convidei ele para vir aqui no Nequinhos Podcast. A gente tá tentando ajustar uma data aí que a agenda dele é muito apertada. Mas o João Luiz, eu acompanho o trabalho dele. Então ele é um psicólogo que fala muito, porque ele te mostra o caminho. Né? Não adianta eu ir lá no seu escritório e perguntar o caminho e você fala assim, você que escolhe, não tem direção. Exato. Porque eu acho que o psicólogo tem que dar o ponto de vista dele, que aí ele vai conseguir esclarecer as suas dúvidas, né? Exatamente. Tem muita coisa que o Giovanni ou minha mãe mesmo, a gente conversa, aí eu sento e mostro a situação, às vezes eu me coloco na posição profissional, né? Nem assim porque psicólogo não pode
tratar amigos, parente e nem cônjuge. Aham. Entendeu? Porque todo mundo pergunta, mas por que isso? É código de ética? Também. Porque não pode haver uma relação entre o psicólogo e o Porque paciente. senão você traz pro pessoal, né? Porque imagina só, vou te dar um exemplo. Se a mulher, ela é casada e o cara, ela é psicóloga, o cara vai se consultar com ela, o cara é marido dela. E ele trai ela. Como é que vai? Aí a traição gera um Psicólogo problema. é quase igual um padre, né? O povo costuma confessar pode algumas falar. coisas lá, né? Não pode É contar. mesmo? Não pode. É um sigilo. A gente não tá na parte de médico, né? Mas é um sigilo entre profissional com o paciente que não pode sair dali. Entendi. Não pode mesmo. Entendeu? Tem N regras. Se tiver leis. alguma queixa, eles caçam não sei A como é que fala. CRM da pessoa. É CRM que fala? Não, é CRP. Não, não. CRP? Ah, Isso. tá. CRM é de médico. De médico, CRP é o de Eu até psicólogo. concordo com isso que vocês estão falando, por quê? O que adianta eu chegar para uma pessoa, você é o psicólogo, eu estou aqui como sua paciente, eu vou falar, eu falo sozinho em casa? Melhor você Se conversar você, aí não pro vai me espelho. dar, se você não vai me mostrar uma direção, porque se você tá ali é profissional, eu tô falando, quem está de fora tem uma visão diferente de você que está dentro do problema. Porque até um amigo seu, quando chega para contar alguma coisa para você, se abrir, ele quer um parecer seu para Exato. talvez, né, É. instalar aquela chavinha lá dentro. gente- Não, a gente a não fala solução achismo. é essa. Exato. A gente não passa achismo. Aham. Como psicólogo, a gente não passa achismo e não pode falar Amigo passageiro, eu acho que... assim. Eu acho que isso está acontecendo. Mas a gente não pode falar, não pode ter o achismo e também não pode falar o que a pessoa tem que fazer. A gente Uhum. tem que mostrar pra ela. Igual, eu não posso falar pra você assim, olha, você tem que parar de tomar refrigerante, porque isso vai te fazer mal. Não, eu tenho que te perguntar, eu tenho que te trazer pra esse mundo pra entender por que o refrigerante... Amanda, toda vez que eu bebo refri, eu me sinto mal. Mas o que te leva a tomar refri, então, pra você se sentir mal? Eu me sinto tão feliz tomando. E o que te deixa triste fora, então, que você só se sente Delícia. feliz tomando refri? Não tem Entendeu? hora nenhuma que eu tô triste, não. Então, Eu tudo sou- isso você tem que trazer Eu pra durmo dentro do sorrindo. trabalho. Pelo jeito de você animar, Eu acho que quando eu morrer, na hora que chegar no caixão, tá aquele gordinho. não vou nem querer fechar você, não. Vamos deixar lá. Jesus, é o pai, que eu morra aos 120 anos. Nossa, amém. Quero ser da Tô turma da atrás. Irmã Neres. Tô atrás, viu? Tô atrás. Com muita saúde de preferência. Ah, em nome de Jesus. Em nome E de tem uma Jesus. coisa também que o pessoal, eles têm uma visão do psicólogo, que eu acho que muito psicólogo, talvez, que se assistir isso aqui, vai concordar comigo. Sim. Muita gente fala assim, você tá se desequilibrando? Você é psicólogo, você não pode fazer isso. Aí vem, você como psicólogo, pensando desse jeito, todo mundo pensa que a gente é O psicólogo. psicólogo tem que ser perfeito. Não existe isso. É tipo crente, né? Irmão, sei não, isso não é crente não. Ou pastor, né? Aí, diz que é pastor. Diz que é, o padre tomando vinho lá, pode. Aham, Então, mas exatamente. infelizmente o povo julga. Julgamento vai ter onde você estiver. Não existe posição. E para quem quer ser grande, aprenda, você vai levar pedrada. Porque árvore que não leva pedrada é porque ela não tem fruto. Você nunca viu ninguém jogando pedra num pé de manga no mês de abril, maio, junho. Agora começou agosto, novembro, pareceu uma manguinha, o neguinho já Tá cutucando tá lá. jogando, né? Então é desse jeito. Você começou a dar fruta, irmão, vai vir pedrada Boa mesmo. colocação. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Só que tem outra coisa que a árvore ensina. Ó, desceu agora, hein? Fresquinho, hein? Meu Deus, o som do super-homem. Jandir, seu cadeirudo, meu amigo. Jandir, nós já é amigo de infância, já. Já tá. Jandir falou assim, comunicando. rir é o melhor remédio. Mas voltando a falar na árvore, a árvore, ela cresce em silêncio. Um dos erros que nós mais cometemos na vida é crescer falando. Falar planos. Eu vou fazer... Não, um exemplo, eu estou perguntando aqui quais são os planos, mas você tem que ponderar. Não, eu tenho uma meta. Porque você não... A gente, quando é mais inocente, mais infantil, vamos falar assim, você não tem tanta maturidade,
Você acaba, eu vou fazer assim, vou fazer assado, que vai dar resultado assim. Infelizmente, gente, aonde você estiver, seja na escola, seja na faculdade, seja na sua casa, seja na igreja, seja na academia, no serviço, aonde você estiver, vai ter um invejoso de olho em você. E o invejoso geralmente é aquele que está perto. Ninguém tem inveja do Neymar. Nossa, o Neymar ganha dinheiro demais. Você tem inveja eu que não tenho irmão, né? Você tem inveja de um primo, né? Você tem inveja do vizinho. Né? Às vezes tem marido e mulher que tem muita inveja do outro. Fulano não pode ganhar mais do que eu, não. Já Você entendeu? Então, o segredo é o silêncio. A árvore cresce em silêncio. Porque ela cresce mais para baixo do que para cima. Porque ela tem a raiz sólida. Né? Ela cria raízes. Aí depois ela começa a despontar. E da mesma forma, acho que a gente tem que trazer isso para a vida da gente. Crescer em silêncio. Faz muita zoeira, não. Na hora que vê, você tá dando foto. Fulano, que é isso? Né? Daqui hoje, que é isso, né? 15 podcasts, 1 milhão de seguidores. Amém. Eu recebo. Graças a Deus, olha. Mas é por aí, pessoal. A ideia, dica de milhões, né? Tá filósofo hoje, te provei. Cresça em silêncio. Acho que falar muito, você acaba gerando expectativa em quem te acompanha, né? Eu vou fazer tal faculdade. Na hora que você estiver fazendo, o pessoal vai ver. Tem um ditadozinho lá atrás que diz: quem muito fala dá bom dia a cavalo. Quem muito fala dá bom dia a cavalo. Filósofo do... O que tá acontecendo aqui hoje é esse refri aqui? Refrigerante. É a pizza? É a pizza, tá cheirando? Refrigerante é batizado. Tá. Minha internet aqui. Deu uma travada aqui. O meu também não. Voltou. Nós achamos que tinha travado, pessoal. Tem uns 3 podcasts aí que caiu, mas hoje não caiu, não, graças a Deus. Hoje com a nossa beleza aqui, você acha? Você é doido? Esquece mesmo. Não, esquece. É da família do Quinta Quintê. Tem um... Nossa! Novos corpos lá da juventude. Meu Deus. Tem um amigo meu aqui, o Danilo, tá falando aqui. Saudade de ver a Amanda nas passarelas. Amo chopp de vinho. Danilo, arruma um tapete vermelho na calçada e põe e fala assim, paga, tem que pagar a gás de cima. Não, o Danilo não precisa não, porque o Danilo, ele é sensacional. Danilo, patrocinar aqui, né? Ele é da onde, Danilo? Danilo é daqui de Ipatinga, ele mora lá no meu bairro. Eu vi um Danilo aí mesmo. Danilo Danilo Pereira mesmo. Peixoto aqui. Danilo Pereira Peixoto. Queremos você aqui, Danilo. Danilo mexe com o quê? eu vou deixar que o Danilo fale, porque ele é o maior vendedor de cerveja. Da Ecobeer? Famoso, Danilão! Danilão, eu não bebo, né? Porque você imagina um cara que nessa pegada minha bêbado, ninguém ia aguentar. Né? E por princípios cristãos eu não bebo, mas não julgo quem bebe. Não, a Bíblia não dá respaldo para você falar que quem bebe tá errado, né? Que beber é pecado. Eu não entendo que pastores não falam isso porque tem muito ex-alcoólatras dentro da igreja. O pastor fala assim, gente, beber não é pecado. Amanhã a igreja tá lotada de negro bêbado. Né? Verdade. Mas a Bíblia não dá respaldo. Tanto que Jesus transformou água em vinho. Então, se a pessoa souber tomar uma taça de vinho de boa, parabéns para ela. E tem que vigiar a questão de escandalizar, né? Porque, por exemplo, você é o quê? Você é católica? Sim. Você é católica. Se eu ver a Amanda num barzinho tomando cerveja, eu não vou escandalizar, porque eu sei que ela é católica e a igreja católica não tem essa doutrina, né? Então, eu não vou falar assim, Amanda, católica, cristã. Bebendo cerveja, misericórdia. Mas já na igreja evangélica, protestante, criou-se essa doutrina, né? Então você vê, eu já parei um dia num bar conversando com um amigo, eu nunca bebi na vida. Conversando com um amigo meu, colocou Guaraná, eu falei, não, compra um Guaraná, que eu bebi aqui com você pra nós bater um papo. E gente passou a nequinha bebendo. Eu tava tomando Guaraná. Mas, nem sei porque que eu entrei nesse assunto. A gente tá falando do Danilo que veio. Danilo da Ecobeer. Danilo, eu quero conversar com você. A Patrícia Rocha super indicou o Danilo, ela trabalha com ele.
Nossa, fazendo divulgação. Excepcional. você vai gostar demais. Você combina com divulgação de cerveja, né? Ah, eu Você fiz uma foto lá com ele do chopp de vinho, porque ele sabe que eu amo chopp de vinho. Chopp de vinho? E o chopp de vinho que eu gosto é da Ecobir. Aí, direto, quando a gente se encontra, ele, Amanda, vou tirar uma foto aqui com o chopp de vinho. Vamos agora! Faço, porque eu amo, sou apaixonada. O Juliano falou que hoje você desfilou na passarela do Nequinhas. Pode Ô, Nossa, Juliano, nós vamos lançar um concurso Garota Nequinhas Podcast. Hã? nossa. Meu Das Deus. duas, amor, eu quero ser jurada, eu quero participar, hein? Olha, Jovi Carvalho meu, falou assim, nossa. salve pra gata, acompanhando sempre. João é meu amigo do coração. O Jovirone. Ah, Jovirone hoje tá morando Jovirone? lá na Austrália. Na o apelido Austrália? dele. Aham. Qual que é o dinheiro na Austrália, hein? É, dólar australiano. Ô, Jovirone, manda um pix aí de $100 australianos pra nós. Pode mandar que a gente aceita, viu? Manda aí que nós aceitamos. Nós estamos igual o pai de santo. Recebendo. Ai, meu Deus. Um arrependimento. Algo que você fez, né? Se você não puder contar, Aham. você não conta, né? Não, Mas se eu joguei a bola pra cima, alguém tem que chutar ela. Pois é. Um arrependimento, né? Que eu me arrependi, eu não faria mais. Casou 2 vezes? Não, eu morei com alguém, só que ele faleceu. A história lá do... Você não pode contar essa história, não? Posso contar. Da música do Pink Floyd? É essa? É sobre ele, sim. Ele gostava muito. De Pink Floyd. Sim. E aí, Qual que é a música? Nossa, eu não lembro o nome. Me incrível que pareça, o nome dela eu não lembro, mas assim, Se é você a ouvir, mais. você sabe que é ela. Não, é a mais conhecida do Pink Floyd, que é aquela que começa com aquele tom bem. Sei. Todo mundo vai saber, todo mundo sabe. Nós vamos. Ela é- No corte que eu fizer dessa parte, eu vou colocar essa música. Ih, vai ficar lindo. Vai ficar lindo, então. Não, e assim, a relação disso comigo, hoje em dia eu já tô mais resolvida. Mas Sim, na sim. época que eu perdi ele, foi muito, muito difícil pra mim. A gente só morava junto, não era casado, papel, nada. Mas a gente morava Pode essa junto. porta aí que o pessoal tá conversando, tá fazendo favor. A gente morava junto, tinha uma relação bem legal, Aham. sabe? Ele tinha os problemas pessoais dele, em relação até psicológico, Uhum. mas era com dele pra lá e eu tentava ajudar da melhor maneira possível e sempre acompanhava ele, sabe? Sempre conversava. Foi uma pessoa muito importante pra mim também, que me ensinou muita coisa. Nossa, depois que eu me relacionei com ele, eu evolui bastante. O meu marido atual, Sua o Giovanni, maturidade, então. o Giovanni mesmo fala que depois que porque eu e o Giovanni a gente já namorou uma vez antes, só que a gente terminou, Terminou, né? Porque é sim. coisa de namoro mesmo, Uhum. né? Terminar, pra ter certeza. Giovanni falou assim: vou deixar você quebrar a cara pra ele, depois você volta. Não, mas o pior é que eu fui morar com o Leonardo tempos depois que eu me separei Uhum. do Giovanni. Então, assim, não tinha nada a ver uma coisa Sim, com a outra, sim. sabe? E aí, depois que eu perdi ele, o Giovanni, a gente voltou a conversar. E nesse meio tempo, eu falei com ele que eu tava muito abalada, que eu tinha gostado muito do Leonardo nesse tempo. E ele respeita muito isso, sabe? A coisa que eu mais gosto no Giovanni é que ele é tão resolvido com ele mesmo, que ele respeita até o que já passou na minha vida, Sim, sim. mesmo que eu tenha traga isso comigo até hoje ainda, porque ainda Existe dói, uma né? ligação, né? Existe uma dor. Sim, ainda dói. Assim como ele também, às vezes dele, quando ele me conta alguma coisa, eu escuto, eu não falo, eu não quero saber. Aham. Sabe aquele piti assim que a gente já... Não, a gente não tem esse problema. Então ele... Tem negócio tem muitas pessoas que falam de ex, usa o termo falecida, né? O falecido. Uhum. Eu vi a falecida. Como é que você viu? Mulher tá morta. Não. Então, assim, não tem isso. E aí, foi tudo muito, muito rápido também. Aí Sim. a gente casou e ele mesmo fala que depois que eu me relacionei com ele,
eu evolui muito, eu cresci muito. Ele brinca assim, agora é a Amanda 2.0. Quando é que vai vir a Amanda 3.0? Meu Deus. Cada vez vai evoluindo mais. Tem que ser, né? E muita coisa também que hoje eu sou, além da minha mãe, né, que é principal, não tem nem como discutir, não tem nem o que falar, que foi o que trouxe a base ali. Mas o Giovanni também me ensinou muita coisa. Bacana. Então eu consegui pegar dessas duas pessoas importantes na minha vida, qualidades incríveis, e juntar ali e tornar o que eu precisava ser. Bacana. Ó, salva de palmas pra ela. Obrigada. Um sonho. Tipo assim, qual que é o seu maior sonho? É tão bom. O meu sonho de podcast, eu acho que eu tenho um sonho pessoal. Uhum. E meu sonho, para alguns é bobo, mas para mim é um sonho. Eu tenho o sonho de casar e constituir uma família, Uhum. né? Tem homens que casam muito cedo, outros casam mais Tem uns tarde. que nem querem casar. Tem uns que nem querem casar. Eu vivi uma fase, quando eu era novo, até os 20 anos eu queria casar. Dos 22 pra frente, eu falei, vocês têm de casar, dá trabalho demais. Só que aí você passa dos 30, você volta a pensar em casamento, né? Então hoje eu penso em casar e constituir uma família. Ainda mais como cristão, né? Então você tem que levar esse mandamento do Senhor a sério. Crescer e multiplicar. Fazer pelo menos 3 catarrentos. Eita! E um sonho do podcast que eu tenho é entrevistar o Ronaldo Fenômeno. Queremos vocês aqui, gordo. Ai, ó. Entrevistar o gordo. Vamos marcar ele aqui. Ronaldo Fenômeno. Marque ele aí, aqui. galera. Então, porque o Ronaldo, se o Ronaldo vir aqui, eu falar assim, vem aqui no... Que começa a descer, né? Vai lá no Mineirão, na Toca da Raposa. Cruzeirense. Se o Ronaldo falar assim, vou no Nequinha, só de falar que vai, ele não precisa nem vir, não. Sim. Essa rua não vai ter espaço. Não, você falar que vai, amanhã eu tô com 1 milhão de seguidores, 1 milhão de visualização, aí acaba, sua vida muda. Pronto. Mas qual que é o seu sonho? Seu sonho bobo, né? Que você falou que é coisa boba. Meu sonho é uma coisa boba, sério. Assim, não é profissional, é pessoal. Aham. Eu tenho o sonho de fazer um cruzeiro. Sério? Sério, a gente fala, "Ei, essa cara aí toda. Legal. É uma coisa que eu tenho vontade de fazer, porque assim, dizem que é uma experiência muito interessante. Eu tenho mais medo de água do que do céu. Um exemplo. Sabe qual a parte que eu fiquei com medo quando eu andei, as poucas vezes que eu andei de avião, deve ter andado umas 6, 8 vezes, sei lá. Senhor. Na hora que passa em cima do mar. Me deu medo. O avião decolar, o avião aterrissar, As as turbulências, de vez em quando passa um quebra-mola lá em cima lá que treme, né? Ele Mas nunca se pegou o sinal vermelho. se cair, você não? só fala assim, Jesus! Leva, salve e leva, pai. Tem misericórdia. Né? Mas na hora que passa, por exemplo, quando você sai do aeroporto do Rio de Janeiro, o avião decola, ele faz que vai que vai entrar pro mar dentro, que vai lá e volta, assim. Quando ele faz isso aí que você vê uma água, fala assim, nossa, Deus, água demais. Ele vira assim de lado. Aham. Então já fica que nem montanha-russa, né? Vai cair. Mas não é a curva, o negócio é você ver que é um monte de tá água. olhando ali. Cair ali. Se eu salvar, o tubarão me come. Como eu já andei de barca, então assim, isso tem muitos anos, eu era muito novinha, então eu quase não tenho muita lembrança. Sabe qual a única lembrança que eu tenho disso? É de eu estar na beirada ali, olhando o mar, fascinada, né, apaixonada ali com o mar, pensando assim, gente, e se cair alguma coisa aqui? Se cair um anel meu? Ai, eu vou botar a mão pra dentro. E se cair? Aquelas coisas assim, e se eu fizer assim e cair alguma coisa que tá em mim, meu brinco? Então eu fiquei com medo Você tinha disso. quantos anos? Quantos anos, mãe? Tinha uns 7? 7, 8 anos. 7, 8 Não anos. tem muito tempo. Muito novinha. E eu lembro só disso. Mas eu lembro. Eu brinco que tem coisa que eu lembro de quando eu tinha 4 anos. Giovanni, né? Giovanni, dica de milhões pra você. Faça uma programação de cruzeiro caladinho, debaixo dos panos. Na hora que estiver chegando, você vai pagar. Parcela esse trem, perder de vista. Deixa arder. Deixa. Né? E se comprar antes, você sabe que você compra bem mais barato. Se for Então, pra eu quero fazer um cruzeiro em janeiro de 2024, por exemplo. Vamos dar quase 2 anos de prazo aí pra você.
Em dezembro você fala pra essa mulher, irmão, esquece. Você não vai dormir no dia. Não. Dorme não, papai. Dorme não. O pagamento vai ser, ó. Ah, não precisa do cruzeiro não, bobo. Ele passa Não, mas o cruzeiro vai ser especial. Vai ser especial. Vai, com certeza. Sempre Giovanni tem. vai ligar, eu tô em Nárnia! Tô em Nárnia, alguém me socorre! Ai.